construtivista, é um ensino que se propõe a não ter regras, deixar a criança aprender apenas o que deseja e não ter uma estrutura e uma organização formativa na educação dos seus estudantes? Vem comigo nesse vídeo que eu posso ajudar você a desmistificar alguns conceitos que estão espalhados de maneira equivocada sobre essa linha pedagógica. Sabe aquela brincadeira popular que as pessoas dizem, conta o milagre, mas não deixa de falar do santo? Pois bem, quando a gente fala sobre construtivismo, imediatamente a gente também tem que falar sobre Jean Piaget. Existem uma série de outros autores que poderiam ser citados aqui, mas eu escolhi esse por ser o central nessa prática pedagógica e também em toda a educação, um nome, uma referência de grande peso que baseia principalmente as teorias interacionistas e também ligadas à construção da inteligência. Falando sobre Piaget, nós temos que lembrar que ele era um psicólogo suíço, também biólogo, e teve como alvo do seu trabalho a pesquisa sobre como se desenvolve o pensamento, o conhecimento, a inteligência. Como nós temos na nossa cabeça determinados conceitos construídos. Como é esse processo? Ele teve como alvo desse estudo seus filhos, mas também outras práticas e a interação com outras crianças, entendendo como são as fases do crescimento que trabalham com a construção desse pensamento. Os estudos de Piaget se voltaram muito para a questão educacional, mas ele tem mais de 70 livros publicados, pesquisas, teses, artigos, e também se desdobrou sobre questões como a moralidade, que contribuem muito para pensarmos no comportamento, nas situações socioemocionais, junto com a educação. E é aqui a grande contribuição que Piaget traz para essa linha, porque a partir do momento que ele estudou como o conhecimento acontece, a linha pedagógica construtivista vai se desenvolvendo, no entendimento de que a aprendizagem se dá por meio de experiências, vivências, interações com o meio, que desestabilizam toda a construção que a gente tem até aquela interação acontecer, trazendo novos conceitos, trazendo uma nova construção a respeito de fatos, de observações, de conclusões do dia a dia. Portanto, no ensino-aprendizagem construtivista, essa seria assim um pilar, um dos pontos principais. A experiência, as vivências e as questões problematizadoras que gerariam um desequilíbrio no sujeito, que buscaria, por meio de solucionar essas problematizações, um novo equilíbrio, uma nova equilibração. Então é importante saber que essa forma de equilibrar, desequilibrar, mexer com essas estruturas flexíveis do nosso pensamento acontece por meio de vivências onde você está no mundo, interagindo com o mundo, pensando sobre esse mundo. E aí já se destaca na linha construtivista uma diferença entre outras correntes que dizem assim, vamos preparar aquele aluno para a vida. O construtivismo pensa, esse aluno já tem uma vida, essa criança já está interagindo com o meio, já está concluindo coisas, o que nós temos que fazer é problematizar essas vivências que ele tem tido para que se tornem experiências que promovam avanços nos estágios cognitivos dessa criança. Por isso, toda atividade mental que a gente conseguir proporcionar por meio dessas problematizações vão ajudar na construção de novos saberes, de competências e habilidades. Mais do que o conceito a ser estudado, a maneira como eu interajo com ferramentas, experiências, vivências para entender esses conceitos vão trazer para o aluno uma maneira muito hábil de estar no mundo. Isso vai, com certeza, influenciar no pensamento crítico, que é um dos pilares também do ensino construtivista. Esse aluno está mais apto a interferir, a ser um agente transformador do mundo e a pensar nas coisas que ele vê não de forma conclusiva, mas de forma reflexiva e também questionadora. A partir desse pensamento, a gente entende que a criança tem um conhecimento prévio. Desde que nasce até ali, as primeiras situações de linguagem, onde ela opera com outros adultos, com outras crianças, ela já tem construído ideias dentro dela. E isso é uma também abordagem muito trabalhada na questão construtivista, de que esse aluno, ele tem um conhecimento, ele sabe coisas a respeito de determinados conteúdos e isso precisa ser considerado. O professor nessa abordagem teria um papel muito relevante, não como alguém que conduz a criança entre conteúdos,
mas alguém que estrutura de forma bastante consciente e planejada ações para problematizar, provocar a investigação em seus alunos. Isso abordando diversas linguagens e perguntas problematizadoras e geradoras de pensamento e reflexão. Outra questão muito importante na interação das crianças com seus professores seria a questão do afeto. Para Piaget e diversos autores nessa linha construtivista, é necessário um envolvimento emocional, uma conexão afetiva e efetiva com as crianças para que o conhecimento tenha um ambiente favorável para que isso aconteça. A questão dos materiais nessa linha seria a diversidade. Então, muitas linguagens aplicadas como um mediador da criança na construção desse conhecimento. Então, trazendo para a atualidade, a criança usaria as ferramentas tecnológicas para construir vídeos, fotos, formas de se comunicar com outras crianças. Também temos que salientar aqui que Piaget estudou como são as fases do desenvolvimento de acordo com a faixa etária das crianças. E ele concluiu que, primeiramente, ali na primeira infância, a construção do conhecimento se dá por interações com materiais e ferramentas concretas. Por isso, os materiais da linha construtivista seriam sempre aqueles que a criança pode manipular, experimentar, construir, interagir, para que o seu pensamento, a sua atividade mental tenha a possibilidade de verificação ou não na interação da criança com aquele material. Por isso que você vai ver nas provas de Piaget associadas às questões lógicas, diferentes materiais aplicados para um mesmo conceito. Nessa mesma linha, a gente pode pensar como as escolas construtivistas constroem seus espaços. Elas tendo o conhecimento de como Piaget e os pensadores nessa linha construtivista entenderam o desenvolvimento infantil e trazer para o seu espaço materiais adequados para essa interação. Você vai entender que Piaget defende as situações do material concreto, então teria muito desse material aplicado à manipulação das crianças, a uma vivência, não uma questão só expositiva de observação. Você também tem a questão da fantasia, que Piaget traz muito numa fase das crianças, em que elas começam com um pensamento fantasioso, simbólico. Então você teria muito material a trabalhar aí com essas questões simbólicas, de faz de conta com as crianças no espaço. Um ponto muito importante a ser clarificado é que no ensino construtivista a avaliação ela não é medir, a avaliação não é estática, ela seria dinâmica. Isso significa que no percurso a criança teria momentos de avaliação para entendermos que estágio na construção do pensamento ela está e o erro, o possível erro que ela esteja cometendo, ser visto como uma situação de oportunidade e não taxativa e avaliativa. Uma diversidade de sistemas e formas de avaliação seriam utilizadas como dinâmicas, textos, desenhos, provas, discursos, seminários, porque essa diversificação traria diferentes formas de expressão desse sujeito mediante aquilo que ele está entendendo e aprendendo. E aqui eu queria fazer a área do mitos e lendas do ensino construtivista, trazendo 3 aspectos que eu ouço muito famílias, até mesmo educadores dizendo regras. É verdade que no ensino construtivista não existem regras? Não é exatamente isso. A questão é, todo meio social tem suas regras, sejam elas declaradas de forma consciente ou impostas. Qualquer meio social tem sua própria ética, tem seu próprio sistema de regras. O que acontece no ensino construtivista é que as regras, os combinados e os acordos teriam ali o seu porquê, o seu pra quê. E a criança não ficaria de fora dessa situação das regras. Ela seria ali incorporada na confecção, no planejamento, na feitura dessas regras, entendendo o papel dela na dinâmica do grupo, na dinâmica social, o compromisso dela. As regras têm um porquê e um pra quê. Seja a segurança dela, segurança de outras crianças, fluição na aprendizagem, elas têm uma construção junto com as crianças e são validadas de acordo com cada grupo. E a situação de que no ensino construtivista as crianças aprendem o que querem? Elas trazem, elas falam e o professor vai mudando o seu planejamento de acordo com o interesse da criança.
Também não é bem assim que acontece. Como eu disse, o ensino construtivista pauta da ideia de que as crianças estão no mundo, entendendo esse mundo e são ouvidas nessa abordagem. Então, o conhecimento prévio, qualquer conhecimento que a criança tenha sobre o conceito, é considerado. E se isso for um bom objeto de investigação para conhecimento, para trabalho educativo, os professores vão explorar e vão amplificar esse tema para que diferentes áreas do conhecimento sejam atrelados a esse interesse da criança. A correção. Como fica a correção nessa abordagem? Veja, as crianças têm sim que serem expostas a bons modelos, seja na ortografia, seja na questão numérica, é necessário ensinar aquilo que é correto. A grande questão é a forma como isso é ensinado. Não adianta a gente colocar ela exposta a um modelo que ela não compreende o porquê aquilo é o adequado. Então, no construtivismo, as crianças terão ali uma interação reflexiva de maneira a pegar o seu erro, entender qual é o equívoco que ela está fazendo e construir junto com ela a forma correta. Não simplesmente dizer errado, mas perguntar: me fala por que você entendeu isso? O que você quis dizer quando colocou isso aqui? E entender que estrutura ela está tendo de pensamento antes de fazer uma correção, sem entender o processo. Podemos dizer que o ensino construtivista está muito alinhado com a contemporaneidade, é muito atual, porque sempre está partindo da ideia de que estamos no mundo, interagindo com ele, e a partir da reflexão e dessa interação, vemos situações geradoras, problematizadoras, que nos trazem uma oportunidade de aprender.